Olá, estamos começando pela sua TV Diário, o programa Esporte Diário. Muito obrigado, você que está ligado com a gente aqui, acompanhando toda a programação. E nós vamos falar sobre futebol, falar sobre o esporte em si. E hoje, antes das manchetes, eu gostaria de agradecer a presença do Soriano, treinador do Campos, naquela expectativa, vai ou não vai ter campeonato? Porque cada hora aparece uma história nova, né? Uma história nova. E também o jornalista, o Nicolas Abreu, que também é produtor do programa. Soriano, muito obrigado pela sua presença. E também ao Nicolas. Vamos falar sobre as manchetes do programa de hoje. Vamos falar da seleção brasileira, que o técnico Tite já conversou lá e botou o Gabriel Jesus como titular, botou o Paulinho como titular. Ou seja, e disse o seguinte, que para ele, cada jogador tem que fazer a função que faz no clube e não ficar inventando muitas histórias na seleção brasileira. Vamos falar também que o time do Barcelona feminino ganhou de 5-3, melhor dizendo, e passou para a próxima fase da Copa Brasil de Futebol Feminino. Flamengo venceu o Figueirense por 3-1 e consegue a classificação na Sul-Americana. Fluminense acaba cedendo o empate ao Corinthians pela Copa do Brasil e no jogo da volta só o 0-0 interessa. O homem do charuto, Eurico Miranda, reuniu todos os jogadores, todo mundo do elenco e a comissão técnica e falou assim, do jeito que tá, não dá. Do jeito que tá, as coisas não vão ficar que a gente gosta. Então, porque são 5 resultados, né? Porque sem vencer, são 5 partidas e ele chamou a galera para uma conversa. Vamos falar também do Botafogo, o Botafogo que joga hoje, né? Joga hoje pela Copa do Brasil contra o Cruzeiro e espera, né, fazer um bom resultado jogando em casa para poder, no jogo da volta, ficar mais tranquilo. O Goitacás, jogando ontem pela Copa Rio, acabou sendo derrotado por Bangu por 2-0. E vamos falar também sobre, como eu falei, o campeonato aqui da nossa região. O que interessa para a gente é o Campos, o americano, e ver como é que fica essa situação. Ontem a gente falava aqui que teria um julgamento hoje, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e vamos ver o andamento dessa história que parece novela mexicana. Quando você pensa que vai ao final, aí tem sempre o cara falando assim, não, prorroga mais um pouquinho que a gente não preparou nada para depois dessa novela, então estica mais alguns capítulos. Mas vamos começar falando sobre a seleção brasileira, que joga hoje contra o Equador, o jogo lá em Quito. 33 anos que o Brasil não vence lá em Quito a seleção do Equador. O último gol da vitória do Brasil foi marcado, sabe por quem? Roberto Dinamite. É verdade, Roberto Dinamite, hein? Ainda jogava pela seleção brasileira. Você assistiu esse gol? Quando assisti. Eu assisti hoje, pela televisão. Tá. Assisti hoje. Tá bom. Assisti hoje. Viu ao vivo, rapaz. Assisti hoje pela televisão. Esse Nicolas não vale nada. Mas vamos falar sobre a seleção brasileira. O técnico Tite colocando seu jogador nas funções e diz o seguinte, aqui tem que ser funcional, não tem que inventar muita coisa, principalmente que também no primeiro tempo não deu nem para treinar direito, até porque os jogadores se apresentaram praticamente no domingo para jogar na quinta-feira, não dá nem tempo de treinar, né, Soriano, é isso? Verdade, principalmente no início de trabalho, né, como o Tite está realizando agora, na montagem de um novo time praticamente, é muito complicado, a seleção tem essas possibilidades aí de poucos treinamentos, mas eu acredito que vai dar certo. O fato de ele colocar os jogadores que ele conhece, que ele jogou com ele no Corinthians, né, tem mais conhecimento desses jogadores como titular, isso dá tranquilidade para ele, mas é uma questão preocupante para o torcedor do Brasil, que fica com medo de não dar certo, já que o entrosamento não é tão perfeito assim, porque quase não tem treinamento com os jogadores. A maioria jogou no domingo, viajaram, se apresentar, vai pegar altitude, uma situação bastante complicada. A segurança deles são jogadores que ele conhece, mas ao mesmo tempo dá segurança para o torcedor brasileiro? Acho que nesse primeiro momento é importante até os jogadores que conhecem a filosofia dele, né? Então eu acho que como a seleção hoje não tem uma equipe bem definida, vamos dizer assim, ao longo dessa eliminatória, eu acho que nesse primeiro momento de trabalho dele é importante ele ter os jogadores de confiança dele, ele ter os jogadores que já estão adaptados à filosofia, ao esquema de jogo dele, para tentar aí, diminuir justamente essa dificuldade
de entrosamento aí e facilitar um pouco a seleção nesse primeiro momento. O Nicolas, ele falou o seguinte, que a seleção brasileira no jogo de hoje pode até atacar com de 6 a 8 jogadores. Ou seja, quer dizer, ele brincar de jogo, botar 8 jogadores, vão ficar só uns 2 zagueiros e um goleiro lá atrás, né? Ele vai botar 8 no ataque, é brincadeira. Mas pelo menos pode atacar com 6 jogadores. Isso, para ele, quer dizer, um time que vai para o ataque, mas também sem se esguarnecer, né? Segundo ele. É você não perder a essência, né, da seleção brasileira, que é uma seleção que joga realmente de uma forma um pouco mais ofensiva, mas se adaptando à forma de jogo, né? Não adianta você chegar no jogo contra o Equador só se preocupar em atacar, né? E aí na hora de um contra-ataque ocorre um escanteio, por exemplo, você não tem uma defesa compacta e uma defesa alta. E lá é complicado, né? A bola corre bem mais. É verdade, na altura o negócio é mais complicado, né? Então a pergunta para o Soriano, pois não. Né? Eu vou começar fazendo a pergunta. Já teve alguma situação, Soriano, que você teve que encaixar um pouco parecido, assim, algum jogo, não, em defesa alta também? Você já teve alguma vez que fazer uma situação assim, de ter que se adaptar e colocar uma defesa mais alta? Ou alguma circunstância mesmo que você teve que incluir um time mais adaptado, fora da característica original, né? Não, na verdade, é de acordo com o jogo, né? Isso acontece muito em jogos de mata-mata, em jogos eliminatórios. Às vezes você faz um resultado, você enfrenta um adversário que de repente só tem a bola parada ou se adapta à situação de campo, um campo menor, que o adversário você sabe que vai explorar só uma bola parada e que tem uma equipe com uma estatura maior, ou que você tenha que pressionar um pouco mais, você bota jogadores às vezes um pouco mais de velocidade. Isso varia muito de acordo com o adversário, com o local, com o momento da competição, a necessidade de você vencer, a necessidade de você do resultado e do adversário. Isso aí varia muito, mas com certeza acontece muito. E no jogo de hoje, o que você espera, claro, da seleção brasileira? Aí você, não como mero mortal, mas como treinador da seleção brasileira, o que você espera da seleção brasileira? Claro, você falou que é um momento de transição, de transformação de uma seleção para outra, uma filosofia de trabalho totalmente diferente de Dunga para o Tite, mas o que você espera? Você acredita que a seleção tem condições de se classificar sem precisar da repescagem, né, para as eliminatórias da Copa do Mundo? Não tem dúvida disso. Acho que o Tite, eu particularmente estou muito confiante. Acho que ele é o treinador hoje mais capacitado para estar à frente desse trabalho. Tem toda uma filosofia e um esquema e condições de trabalho atuais, né, que acompanham principalmente o futebol europeu. E eu não tenho dúvida que a seleção, lógico que hoje é um primeiro jogo, é muito cedo para a gente falar alguma coisa, mas eu acho que o Brasil vai bem, o Tite vai conseguir aí, dar a sua cara assim, ao trabalho da seleção e eu acho que o Brasil vai passar sim para a Copa do Mundo. O fato dele ter convocado jogadores que participaram das Olimpíadas, isso também já é um trabalho de renovação, já está procurando fazer uma renovação dentro do próprio elenco ou valorizando aqueles jogadores que conseguiram o ouro inédito para o Brasil? A motivação ela é muito importante. Eu acho que mesmo a seleção olímpica sendo uma seleção diferente da seleção principal, mas ela conseguiu resgatar nesse momento a motivação, conseguiu resgatar um pouco da confiança do torcedor, e isso é importante. E você trazer isso para a realidade da seleção brasileira, da principal, ele acabou trazendo alguns jogadores, porque nesse momento estão com uma autoconfiança grande, estão com ego realmente, né, em dia, e eu acho que ajuda você trazer um clima positivo para a seleção nesse primeiro momento. E com isso ele consegue trazer o torcedor para o lado dele, uma vez que esses jogadores conseguiram um fato inédito que outros já tentaram e não conseguiram? Sem dúvida, ele começa a resgatar um pouco também dessa confiança do torcedor na seleção brasileira. É importante, eu acredito até que boa parte desses jogadores vão acabar não ficando numa sequência ao longo do trabalho, né? A seleção vai ser uma seleção bastante diferente dessa do primeiro momento, mas nesse primeiro momento ele está chegando, precisa começar a criar alguma situação para a seleção brasileira, mas tem já um jogo difícil, tem um adversário difícil, tem a altitude, tem várias situações e precisa vencer. Então ele precisa resolver primeiro o problema da vitória. Deixa eu só fazer uma pergunta antes de ir para o Blake, o Nicolas, que é o seguinte: ele trouxe o Marcelo de volta, que estava alijado da seleção brasileira. Você acredita que o Davi Luiz e o outro zagueiro da seleção brasileira, que me fugiu o nome agora, que foi considerado, o Thiago Silva, que foi considerado
os melhores zagueiros do mundo, vão ter condições de voltar a jogar na seleção com ele, já que ele está resgatando o Marcelo, que até pouco tempo ninguém queria saber da seleção brasileira? E vai jogar como titular hoje, né, o Marcelo? Não tenho dúvida, e eu acho que é o correto. O Brasil, quando perdeu a Copa do Mundo, você fala em um processo de renovação, mas isso tem que ser com muita calma, né? Você não vai renovar e mudar toda uma equipe. O Dunga chegou querendo assumir a responsabilidade sozinho. E eu acho que você abrir mão de jogadores com rodagem internacional, com bagagem, com experiência de Copa do Mundo, principalmente nesse momento de dificuldade, é muito complicado para jogadores que ainda não têm essa experiência internacional, que ainda não têm essa experiência de seleção brasileira. E esses, sem dúvida alguma, são jogadores agora mais capacitados. Abre a possibilidade do próprio Jefferson também, goleiro, né? Que num jogo apenas que ele falhou, o Dunga foi lá e sacou o cara. Com todo o respeito à seleção brasileira, ali teve jogada para poder ter negociação do jogador. Teve. Ali teve a negociação do Alisson. Só não viu que não quis, né? Que diga Luxemburgo, Evanilson, lateral direito. Ninguém conhecia, né? E foi o lateral direito da seleção brasileira, no segundo momento foi impedido. Ninguém nunca mais ouviu. Você já ouviu falar em Evanilson depois jogando bola? Então são essas coisas que acontecem no futebol brasileiro, amigo. Evanilson, tá? Foi lateral direito da seleção de Luxemburgo. Olha, eu vou dar uma pausa no Esporte Diário e já voltamos com muito mais, falando sobre o esporte aqui na sua TV Diário. Um instante só e já voltamos. Vou fora rapidinho que Pense num ambiente super aconchegante. Agora pense nos melhores drinks da cidade, claro, e exclusivos. DJ de terça a sábado com os melhores hits da cidade, El Mexicano. Culinária mexicana de primeira. Pode falar, você também ficou com água na boca, né? Isso tudo e muito mais, só no El Mexicano, o melhor da cozinha mexicana. Avenida Pelinca 274, Campos 2726 ou 876. Neste mês especial, ame ainda mais o seu pai. Quem disse que eu não troco fralda? Não acordo de madrugada para ver se ele chegou? Que eu não sei guardar segredo? Quem disse que eu não tenho pressentimentos? Quem disse que eu não sei preparar o almoço das crianças? Seu pai se esforça para ser o melhor do mundo. Que tal aproveitar para retribuir tanto amor? Nas compras acima de R$30, você concorre a 20 máquinas de café expresso. Super bom, faz parte da sua vida. Malte importado. Leveduras especiais. Lúpulos escolhidos a dedo. Horas e horas de incansável dedicação. Poderia ser a preparação de uma nova edição de Eisenbahn. Mas isso, quem vai fazer é você. Você está preparado para um novo conceito de vida saudável? Essa é a Dr. Shape, uma das maiores redes multimarcas de suplementos alimentares do Brasil. Com um mix completo de produtos nacionais e importados, a Dr. Shape está pronta para atender a sua necessidade. Se você busca por saúde e bem-estar, venha conhecer a Dr. Shape em frente à Pracinha do Sossego. Dr. Shape, viva na medida. Hoje mesmo eu quando levantei tive uma saudade dos filhos muito grande. Muito, moço.
Estamos de volta com o seu Esporte Diário aqui pela sua TV Diário. O Nicolas sempre, né, lembra da rede social, que a gente tem aqui a rede social, para você, né, as redes sociais, para você participar com a gente, mandar sugestões, fotos, para que você possa mandar para a gente também algumas coisas interessantes que a gente divulga aqui, não tem problema. O esporte a gente divulga. É isso, Nicolas? Exatamente, você pode participar, interagir aqui com o nosso Esporte Diário no facebook.com/Esporte Diário TV ou no Twitter, twitter.com/Esporte Diário. Você pode dar sua sugestão, mandar pergunta para o Soriano, torcedor do campus, é a oportunidade também de estar participando, e outros torcedores também. Claro. Né? Às vezes o cara também que já acompanhou o Soriano lá no Goitacás, no Americano, pode fazer pergunta, Sampaio Correia. Fala, Soriano, por que você não botou tal jogador aquele dia? Pode participar, gente. É verdade. E zoar o Ailton também também pode ficar, porque eu tô sabendo aí que tem uma hashtag, tipo assim, sai o Ailton, entra Cleveland Show. Eu tô sabendo que já tem uma hashtag dando aí. É culpa do Luiz, nosso senhor. Hoje esse cinegrafista é o Luiz, né? Que fica lá na suíte, hoje ele tá por aqui. O Solo, nosso mestre aqui, está com um problema na unha. Foi a pelada que ele jogou segunda-feira. Brincadeira, pessoal. O Solo hoje tá lá. Houve um troca-troca, o Luiz está aqui com a gente hoje, aqui das câmeras. A gente gosta de mexer com os companheiros que trabalham, que fazem a gente, né, aqui o programa junto com a gente. Vamos falar sobre o campeonato. Ontem não teve campeonato brasileiro, tivemos Copa do Brasil e Sul-Americana. Jogando ontem pela Sul-Americana, o Flamengo conseguiu um resultado importantíssimo, que parecia impossível porque o time não tinha conseguido fazer praticamente 3 gols no Campeonato Brasileiro e conseguiu um resultado positivo. Depois de sair sofrendo um gol, conseguiu realmente fazer os 3 que deu a classificação. Eu estava conversando internamente aqui com o Soriano que o Flamengo, mesmo precisando do resultado, continuou mantendo o mesmo padrão, tocando bola indo na linha de fundo, buscando a jogada, ao invés de ir para o abafa naquela situação de nervosismo, né, Soriano? Verdade, ontem o Flamengo tomou um gol no início do jogo. Você sair precisando vencer por 2 gols de diferença e tomar um gol ainda no início é complicado, e não se apavorou, não se afobou, teve cerca de 80% de posse de bola, então conseguiu realmente mostrar a cara e a forma de jogar, e foi muito importante. O Flamengo ontem teve uma bela apresentação. E detalhe, venceu com 3 golaços. É verdade. Aliás, todos os gols foram bonitos, né? Os 4 gols foram bonitos na partida. Os 3 gols do Flamengo foi tudo pintura, o do Jorge principalmente. Agora, o Fernandinho também foi muito preciso e frio na hora de fazer a jogada, né? Porque ele passa pelos 2 jogadores e mete uma bola que, sabe, quase sem ângulo, que fez um golaço. Agora, o mais interessante foi o Diego, depois de uma entrevista, ele dizendo o seguinte: o gol mais bonito foi do Fernandinho, claro, classificou a gente. Simples assim. O gol do Fernandinho também tem um diferencial, que o torcedor do Flamengo adora, aquele gol que o atleta vai lá, chuta, vai para a torcida e chutou com vontade. Você percebe que estufou a rede mesmo, né? Foi do jeito que a torcida do Flamengo gosta. E só fazendo uma análise aqui, as 2 análises, o Flamengo agora com mais peças de reposição, você observa que no segundo tempo o Zé Ricardo fez algumas alterações, a entrada do Fernandinho, e o Flamengo, que ainda estava vencendo de 2-1, mas precisava do gol. Hoje você consegue fazer esse diferencial na partida. Jogadores que se tornam mais fundamentais no sentido de desequilibrar. O Flamengo hoje tem essas possibilidades no banco de reservas, e o Fernandinho merecia esse gol, já vinha fazendo boas partidas pela equipe do Flamengo, e o gol só coroou essas boas atuações. E como disse o Diego também na entrevista que ele deu, falando sobre o Fernandinho, é o seguinte: o camarada que não vem entrando nos jogos, mas estava comprometido com o grupo e fez o gol que deu a vitória. Ontem nós tivemos também nesse jogo a participação do Nirley, que entrou no segundo tempo. Nirley, que foi revelado aqui em Campos, jogou no Americano e jogando pelo menos um pouco, né? Ele foi para lá um tempão, já está lá um tempão no Figueirense, e ontem acabou entrando no jogo, né, Soriano? Sim, o Nirley foi um atleta nosso na época do Americano ainda, né? E na época tinha ido pro Atlético Goianiense, rodou um pouco, teve no Cruzeiro, e a gente ficou até feliz, até fiquei surpreso, porque o Nirley, ele teve no Criciúma, então eu não sabia que ele tinha retornado pro Figueirense. Sinceramente, eu não tinha acompanhado esse retorno dele, e entrou, e a gente fica feliz aí, mais um atleta aí. Nirley que foi ídolo no Criciúma, a torcida adora ele lá no Criciúma, ele ainda conseguiu, né, no mesmo estado, e o Figueirense. E aproveitando também para falar da participação do outro campista também, do Bruno Rangel, que arrebentou ontem, fez 2 gols, arrebentou no jogo ontem, ou seja,
Mostrando que Campos também é um grande celeiro, é só explorar. É só explorar os jogadores que é grande celeiro. E né? tem uma outra comparação na semana retrasada, a gente fez a comparação do Wallace do vôlei com o Wallace, ex-zagueiro do Flamengo. Tem uma comparação que dá para ser feita com o Bruno Rangel. Amanhã eu vou trazer aqui no... Tá certo, Guardião. então. Amanhã você vai trazer. Amanhã você vai trazer. Vamos falar do Fluminense. Fluminense que saiu na frente pela Copa do Brasil e acabou empatando com o Corinthians em 1-1. Marquinhos fez o gol do Tricolor, enquanto que Rodriguinho fez o gol do time de São Paulo. Agora, no jogo da volta, Fluminense, o resultado de 0-0 classifica. A partir daí, 1-1, vai para os pênaltis, 2-2. Aliás, né, 0-0 classifica o Corinthians, 1-1 vai para os pênaltis, 2-2 em diante é o Fluminense que passa para a próxima fase da competição. O Fluminense tem condições de ganhar do Corinthians e classificar para a próxima fase da Copa do Brasil lá em São Paulo? Sim, o Fluminense também vem fazendo alguns bons jogos. E o Corinthians, ele teve uma queda de rendimento, né? Acho que é um processo também natural. O Cristóvão tá no momento de adaptação no clube. Acho que está em aberta a disputa e lá em São Paulo qualquer coisa pode acontecer. O Fluminense consegue um resultado positivo diante do Corinthians e a torcida? Olha, o Fluminense até fez uma partida melhor, inclusive, do que o Corinthians ontem. O Corinthians errou muitos passes, um jogo bem sonolento até, deveria ter um pouco mais de chances criadas das duas partes, mas o Fluminense já está começando a saber utilizar melhor o fator casa, até porque agora realmente está voltando a jogar no Rio de Janeiro, né? O Fluminense estava um pouco nômade igual o Flamengo, jogando em Brasília, jogando até em São Paulo, já fez um jogo, né? E agora utilizando esse fator casa, né, como a gente está acompanhando aí os melhores momentos, o Fluminense já está conseguindo incorporar um pouco mais esse fator de utilizar os seus domínios, né, com a torcida de forma favorável e tudo mais a seu favor. Então, essa partida também demonstrou isso. O Fluminense conseguiu jogar melhor do que o Corinthians, mesmo o Corinthians tendo uma equipe melhor no papel do que o Fluminense. É verdade. Vamos falar do Botafogo. Botafogo que joga hoje contra a equipe do Cruzeiro pela Copa do Brasil. E aí, dá para o Botafogo, o Camilo que disse que vinha se jogando com problemas no ombro, por isso que está caindo o rendimento, tem condições de fazer um bom resultado e no jogo da volta, que já vai jogar em casa no jogo da volta, ir mais tranquilo para o jogo lá em Minas? Tem essa necessidade, né, de fazer esse primeiro jogo, conquistar um resultado positivo para poder ter essa tranquilidade. Acho que, principalmente por estar jogando, né, com mando de campo nesse primeiro jogo, o Botafogo tem condições e tem, mais do que condições, a necessidade realmente, porque lá em Minas com certeza vai ser muito difícil. O técnico Jair Ventura ontem no treinamento escondeu a equipe. Os repórteres tiveram apenas meia hora para ver o treinamento, mas quando foram para assistir o treinamento, o time titular tinha 13 jogadores da linha. Ou seja, é para bagunçar mesmo qualquer possibilidade. Claro que você que acompanha o dia a dia do time, você sabe mais ou menos quem vai jogar, né? Você já sabe mais ou menos, mas... Fazer uma brincadeira aqui, Soriano, aqui. Lá no campus não dá pra fazer muito bem isso não, tem umas casas ali perto ali. Dá muito certo não. É verdade. Mas, no campo dá não. Mas o Botafogo tem que se atentar, principalmente em relação ao último jogo. A gente estava falando de bolas aéreas, né, na seleção brasileira. O Botafogo falhou demais no jogo contra o Atlético Paranaense. Né? O Renan Fonseca, então, pulou de uma forma atrasada, deixou o Hernani saltar primeiro do que ele, não fez antecipação. Claro. E o Botafogo acabou sofrendo a derrota, mesmo até tendo jogado bem. Fez um jogo até interessante contra o Atlético Paranaense. Acho que acertando isso, o Botafogo até consegue ter um resultado positivo, até pela fase também do time mineiro, que não é muito boa. Então, a gente espera que o Botafogo consiga essa vitória. E seria um passo bem adiante aí pro restante da temporada. Vou falar rapidinho, geralmente eu deixava pro terceiro bloco, o Vasco da Gama, vou falar logo, e depois a gente fica com o Soriano aqui falando sobre as situações aqui de Campos, o que a gente espera, a situação do Goitacás que perdeu ontem, claro que ainda está ainda no começo da competição, mas o sonho de chegar à final da Copa Rio, vamos falar sobre isso. Eurico ontem reuniu todo mundo e falou o seguinte, do jeito que tá não dá. São 5 jogos sem vencer e queria saber... Primeiro que a torcida chamou o Jorginho de burro depois da situação do jogo que perdeu para o Vila Nova de 2-1. E ele foi lá e reuniu o grupo, comissão técnica, e do jeito dele passou aquele sabão geral na galera.
tá certo o presidente fazer isso? Seria um gerente de futebol que deveria? Mas vindo do Vasco da Gama de Eurico, isso é normal. Mas tá certo ele ir lá e conversar com o elenco e colocando a posição que ele colocou, Soriano? Não, acho que é necessário nesse momento, sim. O Eurico é um cara que é temido, né, também pelos jogadores, então nesse momento o Vasco está na liderança, mas já teve numa situação muito mais confortável, então é momento sim de dar uma chacoalhada no grupo e sem dúvida acho que o Eurico era o cara certo para isso sim. Às vezes ninguém respeita o diretor de futebol, né? Bom era, como eu falei aqui, bom era Pintinho, Dolaria, né? Era Castor de Andrade lá, tá, né? Daquele tipo assim, né? Vamos conversar aqui e tal. Principalmente o torcedor brasileiro, né? A crônica esportiva também critica muito o Eurico. Por N situações, às vezes por questões mesmo até de defender o Vasco e às vezes zombar do adversário e tudo mais, mas o Eurico para o Vasco, para o torcedor do Vasco, é o mal necessário, e nesse momento, né, de crise que o Vasco está possivelmente entrando, né, não estou dizendo que está, mas diante dos resultados e também uma certa desconfiança até em relação, é isso que eu estou falando, eu estou dizendo, né, existe uma desconfiança da minha parte ali se não tem alguma desavença já de alguns jogadores do elenco com o Jorginho. Até também, pela semana anterior dos resultados negativos, já ter ocorrido, né, de certa forma, um pouco de uma discórdia ali. Foi uma briga do Rodrigo. O Rodrigo chamou a atenção do jogador, um jogador atacante que perdeu o gol. Aí o Jorginho foi defender o jogador. Falou que quem manda ali, quem tem que dar bronca é ele, não o zagueiro. E aí começou essa animosidade. E no final do último jogo, né, contra o Tupi, no empate, né, o repórter, né, foi da Rede TV que perguntou lá ao Rodrigo, né, como é que foi a partida e tudo mais. Depois o Rodrigo falou assim, eu acho que está na hora do Jorginho dar uma chacoalhada no nosso time. Acho desnecessário, né? E já mostra ali isso, né? Falta uma blindagem. E o Eurico Miranda é o cara essencial para nessas horas impor, perguntar o que está acontecendo, né? Falar ali que eles têm a responsabilidade de fazer uma boa campanha do Vasco na Série B e conseguir principalmente o acesso. O que vale, o time que está na Série B é o acesso, mas claro que o Vasco tem a pressão maior por ser uma equipe tradicional e tudo mais, com muitos títulos, ser um clube grande, conseguir o acesso e até o título. Né? Ainda mais pelo baixo nível técnico que está nessa Série B. Né? Aliás, o futebol brasileiro ultimamente está assim, né? Está nivelado uma situação bastante complicada. Olha, vamos fazer uma pausa no seu Esporte Diário e já voltamos com muito mais. Aí sim, vamos falar tudo sobre a derrota do Goitacás ontem por 2-0 para o Bangu e também falar da expectativa do Campos para o início do triangular final. Parece até que eu estou dando risada porque a gente sabe que tudo pode acontecer na Federação do Futebol do Rio de Janeiro. Em um instante só a gente já volta. Num ambiente super aconchegante. Agora pense nos melhores drinks da cidade, claro, e exclusivos. DJ de terça a sábado com os melhores hits da cidade, El Mexicano. Culinária mexicana de primeira. Pode falar, você também ficou com água na boca, né? Isso tudo e muito mais, só no El Mexicano, o melhor da cozinha mexicana. Avenida Pelinca 274, Campos 2726-1876. Neste mês especial, ame ainda mais o seu pai. Quem disse que eu não troco fralda? Não acordo de madrugada para ver se ele chegou? Que eu não sei guardar segredo? Quem disse que eu não tenho pressentimentos? Quem disse que eu não sei preparar o almoço das crianças? Seu pai se esforça para ser o melhor do mundo. Que tal aproveitar para retribuir tanto amor? Nas compras acima de R$30, você concorre a 20 máquinas de café expresso. Super bom, faz parte da sua vida. Malte importado. Leveduras especiais. Lúpulos escolhidos a dedo. Horas e horas de incansável dedicação. Poderia ser a preparação de uma nova edição de Eisenbahn. Mas isso, quem vai fazer é você.
Você está preparado para um novo conceito de vida saudável? Essa é a Dr. Shape, uma das maiores redes multimarcas de suplementos alimentares do Brasil. Com um mix completo de produtos nacionais e importados, a Dr. Shape está pronta para atender a sua necessidade. Se você busca por saúde e bem-estar, venha conhecer a Dr. Shape em frente à Pracinha do Sossego. Dr. Shape, viva na medida. Hoje mesmo eu quando levantei tive uma saudade dos filhos. Muito grande. Muito, moço. Estamos de volta com o seu Esporte Diário aqui pela sua TV Diário. Agora vamos falar sobre o Goytacás. O Goytacás que jogando ontem pela Copa Rio acabou sendo derrotado pela equipe do Bangu por 2-0. Os gols saíram no primeiro tempo. O Goytacás fez uma pressão no segundo, mas não conseguiu o resultado. Eu sei que para o Soriano falar do Goytacás é bastante complicado, porque está dirigindo o campo e geralmente eu não gosto de falar muito assim de outros clubes. A gente até sabe que acontece isso, mas no caso do Goytacás, a meu ver, né, eu acho que foi pouco tempo para se formar equipe para disputar a competição. Mas tem alguns remanescentes do campeonato estadual, mas mudou alguma coisa e você não está tendo aquele tempo hábil. Claro que tem uma semana de treinamento, mas teve desfalques, teve na primeira partida 7 jogadores que quando perdeu de 5 que não estava inscrito ainda. E essas coisas prejudicam. Como treinador, isso prejudica, não estou dizendo para você analisar o Goytacás, mas isso que eu estou colocando, que foi passado para a gente, isso prejudica o treinador? Sem dúvida, mas eu acho que o Goytacás acertadamente colocou o Mauro no comando, que é um cara que já conhece o elenco, é um cara da casa, é um cara que tem extrema condição de fazer um grande trabalho, até para a Série B do ano que vem. Então eu acho que diminui bastante essa dificuldade, por ele conhecer o elenco, e é natural que vai entrosando. É importante ter a semana cheia para trabalhar, porque não tem jogos às quartas e sábados, né? Tem sido só às quartas-feiras. Então eu acho que ao longo da competição o Goytacás vai ganhando forma, vai ganhando conjunto. Já gostei do jogo contra o Itaboraí em casa, eu tive a oportunidade de ver, o time foi bem, estreou, né, com muito mal lá contra a Friburguense, um resultado, mas conseguiu, com a semana para trabalhar, conseguiu reverter, fazer um bom jogo contra o Itaboraí em casa. E agora um resultado até certo ponto normal também, porque o Bangu é muito forte lá em Moça Bonita, fez 2 gols, o Goytacás me parece que foi bem no jogo. Então você vê que está evoluindo e o Goytacás está ganhando forma, está ganhando corpo. E aquela situação também do Bangu, tá buscando a classificação para a Série D do campeonato, porque está todo mundo agora no caminho que foi o Macaé e que o Volta Redonda está muito bem encaminhado. Todo mundo está vendo que a possibilidade de retornar aos campeonatos, né, da Série, principalmente da Série B e da Série A, da Série A e da Série B do Brasileiro, onde você tem muito mais visibilidade, o caminho mais curto para os clubes de menor investimento aqui no Rio de Janeiro, né? É a Copa Rio. E isso facilita essa situação. Não é isso, Nilo? Sim, sim. Ontem, até antes da partida contra o Bangu, anteontem, eu liguei pro Mauro, e aí conversei um pouco com ele e tudo mais. Ele falou que tinha possibilidade de não ter 3 atletas, né? O Marcos Felipe, o Almir e o Lohan. Mas aqui na relação, eles jogaram. Basta saber se foi no sacrifício ou não. É verdade. Né? Porque o Goytacás não tem um elenco grande para peça reposição, né? Então a gente depois vai até conversar com o Mauro, convidar o Mauro, né, se estiver assistindo aí, para estar aqui no Esporte Diário. O Mauro para vir aqui bater papo. E o próximo jogo do Goytacás não vai ser na próxima quarta-feira, dia 7. Vai ser no sábado. Dia 10. No dia 10. Isso porque, né, se tiver campeonato, eu vou falar isso aqui, se tiver campeonato, que pode ter o jogo, né, pode ter o jogo do Campos no estádio ali de Oliveira e Souza. Também. Pelo triangular. Também pode, sei lá.
né, que está nessa incógnita, porque o Campos gostaria de jogar lá, porque dá maior público, quer dizer, mais central, vai apelar para o torcedor do Goytacazes, o torcedor até mesmo do americano, que vai lá para dar uma força para o Campos, que é o representante, né, no triangular. Então, o jogo do Goytacazes não vai ser na quarta-feira, e sim no sábado esse jogo, não é isso? Sim, a situação de classificação, né, para o torcedor se antenar aí, o América tem 7 pontos, é o primeiro colocado, depois a Portuguesa tem 5. Seriam os 2 classificados na próxima fase, né? A Portuguesa ontem empatou com o Angra em 1-1 e o América venceu o Queimados por 3-0. Então tá certo. O Goytacazes na posição... Tem 3 pontos o Goytacazes. 3 pontos, está em qual posição hoje? Está em sexto. Está em sexto lugar. Empatado com o Volta Redonda e a 1 ponto do Resende e do Boa Vista. Então tá bem embolado ainda. É verdade. O Volta Redonda, vai ter que lembrar que o Volta Redonda não está jogando com seu time principal nesta competição porque está na disputa do acesso à Série C. Para o time do Volta Redonda chegar à Série C, basta um empate no jogo de sábado contra o Fluminense de Feira de Santana. No primeiro jogo, fora de casa, venceu de 3-2. Um empate coloca o time ou seja, já na Série C do ano que vem. Um trabalho está sendo feito, bem elaborado, e mesmo assim já está colhendo frutos, no caso da Copa Rio, de colocar e observar alguns jogadores, que é muito importante também você ter um time principal e ao mesmo tempo que está disputando uma competição, já que você tem a possibilidade de disputar a Copa Rio, de você fazer essa competição de laboratório, não é isso? Não, sem dúvida. A Copa Rio ela pode proporcionar aos clubes, né, que têm buscado uma vaga na competição nacional. No caso do Volta Redonda, eu tenho usado um time alternativo. Eu acho que tem dado ritmo a alguns jogadores que têm entrado ao longo das partidas no Brasileiro. Tem sido provavelmente importante para eles isso também. E testando alguns garotos da casa, pelo que a gente viu aí um pouco do Volta Redonda. Jogo do Volta Redonda com o Fluminense de Feira no sábado às 6 horas. Sábado, às 18 horas, lá no Raulino de Oliveira. Vamos fazer mais uma pausa para depois a gente voltar a falar sobre a situação do Campos. Vamos falar aqui sobre a situação do Campos, que está trabalhando firme e forte, não parou, não teve, graças a Deus, não teve que fazer prorrogação de contrato, já que os jogadores têm contrato até o final do ano. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar só sobre essa polêmica novamente do campeonato estadual da Série B, que pode começar no sábado, como também pode não começar. É um instante só e já voltamos. Pense num ambiente super aconchegante. Agora pense nos melhores drinks da cidade, claro, e exclusivos. DJ de terça a sábado com os melhores hits da cidade, El Mexicano. Culinária mexicana de primeira. Pode falar, você também ficou com água na boca, né? Isso tudo e muito mais, só no El Mexicano, o melhor da cozinha mexicana. Avenida Pelinca 274, Campos 2726 ou 876. Neste mês especial, ame ainda mais o seu pai. Quem disse que eu não troco fralda? Não acordo de madrugada para ver se ele chegou? Que eu não sei guardar segredo? Quem disse que eu não tenho pressentimentos? Quem disse que eu não sei preparar o almoço das crianças? Seu pai se esforça para ser o melhor do mundo. Que tal aproveitar para retribuir tanto amor? Nas compras acima de R$30, você concorre a 20 máquinas de café expresso. Super bom, faz parte da sua vida. Malte importado. Leveduras especiais. Lúpulos escolhidos a dedo. Horas e horas de incansável dedicação. Poderia ser a preparação de uma nova edição de Eisenbahn. Mas isso, quem vai fazer é você. Você está preparado para um novo conceito de vida saudável? Essa é a Dr. Shape, uma das maiores redes multimarcas de suplementos alimentares do Brasil. Com um mix completo de produtos nacionais e importados, a Dr. Shape está pronta para atender a sua necessidade.
Se você busca por saúde e bem-estar, venha conhecer a Dr. Shape em frente à Pracinha do Sossego. Dr. Shape, viva na medida. Hoje mesmo eu levantei e tive uma saudade dos filhos muito grande. Muito, moço. Estou de volta com o seu Esporte Diário aqui pela sua TV Diário. Muito obrigado a você de casa, você do trabalho, onde quer que você esteja acompanhando a programação. Aqui na bancada, o Soriano, que é treinador do campus, e também o Nicolas Abel. Agora vamos falar sobre a situação do campeonato estadual da Série B, né? Já que a federação colocou o jogo para sábado, o campus jogando fora de casa contra a equipe do Nova Iguaçu. Mas a gente teve umas situações aí que o STJD precisava colocar aceitar o pedido do time do Itaboraí para ser incluído no triangular final. Ou seja, tudo pode mudar daqui a pouquinho, que é uma situação bastante complicada. Nem vou falar desse problema. Essa indefinição, esse problema de vai, não vai, o exemplo. Quinta-feira hoje, o jogo sábado. Como é que fica o seu lado profissional como treinador, o lado psicológico e também a situação da dinâmica para um jogo como esse? Ou seja, todo o lado estrutural do campo de uma parte de noite. Tem que alugar onde, tem que botar, tem que vai na véspera, tem que alugar, né, hotel para onde ficar, ou pousada onde vai ficar o time. Como é que é essa logística? Não, por várias vezes já foi prejudicada. A gente por 2 vezes já reservou o hotel, com o jogo marcado, aí tem que cancelar a reserva. E sem contar que atrapalha muito o planejamento da semana, porque a gente conseguiu fazer muito poucos jogos treinos que eram importantes, né? Porque a gente ficava na expectativa de ter o jogo no fim de semana, como a gente tem um elenco muito reduzido, a gente optava por não jogar na quarta-feira, correndo o risco de ter o jogo no fim de semana, para não lesionar, porque agora a gente não pode perder nenhum jogador, e aí chegava na quinta-feira, não confirmava o jogo, aí a gente ficava com uma semana sem jogar. Isso aconteceu inúmeras vezes nesse período, então isso eu acho que foi o ponto que mais prejudicou. O Nova Iguaçu teve a facilidade, porque está ali próximo da capital, verdade. Então jogou contra as equipes grandes, jogou contra as equipes que estão jogando competições nacionais, tem condição de marcar de um dia para o outro. Nós fomos muito prejudicados nesse sentido. E no caso, a gente que faz a cobertura diária, né, a gente fica naquela situação assim. Fala aqui para as pessoas que estão em casa que vai ter jogo. Aí daqui a pouquinho a gente fala assim, não vai ter jogo mais. Vai ter jogo, não vai ter jogo mais. Você cria uma expectativa, né? E aflição, na verdade, das duas partes, né? Do torcedor, do atleta. O Soriano agora falou da questão aí relacionada à hospedagem, né? Imagina um atleta tudo pronto para viajar, já avisa a família, vou viajar e tudo mais, né? Claro que o atleta já tem essa rotina normalmente, mas, né, de forma seguida, né, 2 vezes, 3 vezes, enfim, essa indefinição causa uma certa aflição por parte do atleta, do torcedor, que também já quer que esse campeonato termine de uma vez por todas. Nós também aqui da Crônica Esportiva. Eu já falei, eu já falei aqui no Esporte Diário. Ninguém aguenta mais. Eu tô de saco cheio dessa história. Não vê a hora de começar, não. A gente não vê a hora de acabar. O pessoal tá preocupado quando vai começar, a gente tá preocupado quando começar. Geralmente você fica ansioso para começar o campeonato. E tem um ponto importante, que eu me recordei aqui, relacionado às férias, às folgas, né? Vai que o campeonato essa parte do triangular começa lá para outubro. Deus me perdoe, né? Mas não se sabe. Aí termina final de outubro. Aí o atleta que vai ter novembro para descansar, mas o tempo de recuperação é bem menor, né, Soriano? É verdade. E já começa a pensar também no ano que vem, que é também uma situação bastante complicada. A gente espera, né, que pelo menos nesse final, ou hoje ou amanhã, tenha uma definição. Eu vou até falar uma coisa aqui, vou fazer até uma redundância.
uma definição mesmo. Tá? Definição definitiva. Eu ia falar essa redundância, mas para não depois o cara não eu falo. Então, só para poder resolver logo, que ninguém aguenta mais essa história, tá? Por mim, se sou eu, no STJD, eu falo o seguinte: Itaboraí fora, porque não tem pegada para ele, ou coloca o time do Olaria e do Audax, que chegaram na semifinal, se fosse o caso, para disputar para vir para o triangular, se tivesse que ter o triangular. Se foi eliminado, 2 jogos entre o Campos e o Nova Iguaçu, morreu o assunto, porque os dois já estão classificados, e o americano foi eliminado, mas não perdeu os pontos. Então, é uma situação bastante complicada. Soriano, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Gostaria que essa novela tivesse terminado, para a gente trazer você aqui falando sobre os jogos, falando sobre a situação do Campos dentro da competição, da vitória do Campos, que a gente espera no jogo contra o Nova Iguaçu, que o Campos possa conseguir a classificação. Não, eu que agradeço a vocês mais uma vez aí, poder estar participando, e a gente espera poder voltar aqui já na próxima vez definido, se Deus quiser. Classificado para a primeira divisão. A gente sabe que não vai ser fácil, tanto dentro quanto fora de campo, mas a gente espera que dê tudo certo, se Deus quiser. Nicolas, até amanhã, mais uma vez, obrigado, e que a gente possa ter uma definição também, né, dessa novela mexicana que não acaba mais, né? Verdade, aí amanhã tem novidade aqui no Esporte Diário, convido vocês às 10 da manhã a acompanhar aqui a gente. Só pra não botar aqui? É? Aí, ó. Produtor sabe das coisas. Produtor já sabe o esquema todinho, né? Já deixa tudo preparado. Olha, um abraço a você que ficou ligado com a gente aqui. Faço um convite para que você continue acompanhando a programação da sua TV Diário. E amanhã eu faço um convite para que você esteja nesse mesmo horário acompanhando a programação do Esporte Diário, trazendo todas as informações, se Deus quiser, a vitória da seleção brasileira, a vitória do Botafogo e, quem sabe, o desdobramento final do campeonato estadual da Série B. Um abraço e até lá.